1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Qual é o tema que está na sua Bíblia, queridos? A mensagem da cruz. Eu comigo, a mensagem da cruz. Certamente, a palavra cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. 1 Coríntios ainda, capítulo 2, versículo 14. 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante daquele que é e sempre será Deus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa noite, Senhor. Eu convido a sua pessoa, Papai, para tomar esse culto em Tuas mãos e na Tua direção. Pai, eu quero desde já repreender todo ladrão da palavra, Senhor. Tudo aquilo que possa vir, Senhor, para cancelar essa palavra que será dirigida aos corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo, todo coração, toda mente, seja levada cativa ao trono da graça nessa hora, Pai. E que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada, Pai, e frutifique para tudo aquilo que ela atrás. Nós liberamos o Teu agir nesse lugar, porque é o Senhor que é o centro da adoração e aquele que pode mudar qualquer situação nessa noite. Por isso nós oramos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Como é interessante quando o Espírito Santo ele está em direção. Nós não combinamos, eu nem conversei com o Ricardo, a sua equipe esses dias. Nós estaremos falando um pouco sobre isso, sobre esse evangelho genuíno. Hoje em dia, eu tenho percebido, eu creio que os irmãos também têm percebido, que em muitos locais, hoje com a acessibilidade através da internet, da mídia, nós conseguimos ver claramente isso. Nós temos percebido que um outro evangelho tem sido pregado, queridos. E não o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Nós temos visto, infelizmente, isso, amados, a pregação de um evangelho light. Nós temos visto muitas vezes a pregação de um evangelho que não custa nada. Nós temos visto, amados, a pregação e principalmente pessoas vivendo o evangelho fácil. O evangelho de hoje está sendo pregado. É o evangelho, queridos, que removeu o escândalo da cruz. É o evangelho que, infelizmente, não se prega e não se vive arrependimento, não se prega e não se vive santidade. O evangelho que tem sido pregado, queridos, infelizmente é um evangelho que não há necessidade de renúncia de santidade. E nessa noite, Deus me deu a direção, queridos, para estar vindo aqui nessa noite e iniciar para vocês explanar um pouco sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus.
é loucura. Mas para eu e você, que buscamos e temos intimidade com Deus, é poder de Deus nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite. E o tema que Deus colocou no meu coração foi esse: a loucura da cruz. Vem comigo, a loucura da cruz. Glória a Deus. Fala um pouco sobre esse evangelho que nós acabamos de cantar, porque você tem cantado há quantos anos? Eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer? Eu a vou proclamar. Nós temos pregado, temos cantado muitas vezes, queridos, mas infelizmente o evangelho tem sido falado muitas vezes aí fora, que você tem assistido, que você tem ouvido, não está falando a mensagem da cruz. Essa noite Deus trouxe eu e você nessa noite, porque Ele quer tratar cara a cara conosco. Deus tem algo para mim e para você nessa noite. Eu quero trazer algumas lições para a igreja. Eu quero trazer algumas lições para você que está na área da igreja, para você que está assistindo a tempo oportuno esse vídeo. Eu quero trazer para você algumas lições e o porquê que esse evangelho é considerado loucura aí fora. Primeira lição, amados, que eu já quero trazer para você. Qual que é a primeira mensagem da cruz? Nós cremos e servimos a um Deus, nós cremos e servimos a um Deus que se desfez de toda a sua majestade e sua glória para sofrer e morrer por cada um de nós. Amém. Nós cremos e servimos a um Deus que se desfez de toda a sua majestade para morrer por alguém como eu e como você, que não merecia. É interessante esse texto. E é loucura para vocês. Como alguém vai morrer por alguém que não merece? Como alguém vai se desfazer de toda a riqueza, toda a glória e sofrer por alguém? O apóstolo Paulo, ele entendia isso muito bem. E no livro de Filipenses, ali no capítulo 2, versículo 6 a 8, ele retrata sobre isso, querido. E olha o que ele fala para mim e para você. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que você serve um Deus que morreu por você. Você serve um Deus que largou tudo por amor a mim e a você. Se você olhar a antiguidade, se você olhar o histórico, tanto bíblico como secular, você vai ver que vários líderes, todos os líderes morreram. Mas ninguém deu a vida para salvar você. Ninguém deu a vida para me salvar, Deus. Nós estamos aqui adorando um Deus que deu o seu melhor para nós. Um Deus que fez o seu melhor, que era dar o seu único filho para morrer por mim e por você. Eu quero que você olhe para o irmão e diga: o teu Deus fez o melhor por você. Amém. O teu Deus abriu mão de toda a glória, de toda a majestade, por amor a mim e a você. Aleluia! O seu Deus morreu por você, querido. O seu Deus largou tudo, abriu mão de tudo. Opa! Eu vou na terra, mas não vou viver como rei.
porque tem um povo que precisa de mim. E é interessante esse texto, amados. Nós conhecemos um texto alto da Bíblia, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira excelente, de uma maneira nunca vista, que deu seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para que eu e você tenhamos a vida eterna. Essa é a primeira loucura da cruz. A primeira mensagem que é falada para mim e para você, queridos. Nós temos um Deus que morreu por mim e por você. E passando já para a segunda lição, a segunda mensagem da cruz, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que ocorreu após a morte de Jesus. O que ocorreu depois que ele morreu. Porque eu venho falar para você algo, querido. Todos os grandes líderes morreram. Não foi mérito só de Jesus morrer. Salvar a humanidade sim, mas morrer não. Todos os grandes líderes morreram. Reis morreram, guerreiros morreram. Todos morreram, queridos. E eu começo a olhar para esse evangelho que é pregado, não lá fora, mas que é pregado aqui, e vemos que o que faz a diferença, amados, do Deus que nós servimos, não é que ele morreu, porque todos os grandes líderes morreram. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida em relação a Jesus, amado, é que no terceiro dia ele ressuscitou. Amém. No terceiro dia Jesus ressuscitou. Amém. O meu Deus está vivo. Aleluia. Jesus está vivo. Amém. Oh! Eu quero que você entenda isso, querido. Todos os outros grandes líderes morreram. Se você for em Israel, se você for na Europa, se você viajar no mundo e for no túmulo de cada líder, vai estar lá, aqui jaz ciclano, aqui jaz fulano. Mas se você for em Israel, querido, o túmulo de Jesus ele está aberto, porque o nosso Deus não está mais lá. Amém. Nosso Deus está sentado à direita do Pai, vivo, ressurreto, reinando para todos sempre. Amém. Aleluia. A diferença, amados, é que o meu e o seu Deus, ele intercede por você porque ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Sabe, seu irmão, o seu Deus está vivo. Amém. Aleluia. O seu rei está vivo. Amém. O seu Senhor está vivo. Amém. Ele está vivo. Se eu parasse por aqui a pregação, queridos, essa é bom demais. Porque nós não servimos um Deus que está pendurado, não. Nós não servimos um Deus que está morto, não. Nós servimos um Deus que está vivo. Todo o poder é dado no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Essa é a mensagem da cruz, queridos. Nós temos um Deus que morreu e ressuscitou por nós. Aleluia. Então, não se esqueça, querido. Sabe que quando você dobra o seu joelho, quando você chora, há um Deus vivo que está contigo. Há um Deus maravilhoso, poderoso e fiel que está contigo em todos os momentos. Ele não te abandonou, querido. Ele não deixou você, não. Eu começo a estudar, querido, a Bíblia, e eu fico apaixonado por essa mensagem da cruz. Hoje já começou algo tão gostoso, querido. Eu estava em casa, no momento de oração, de leitura. Aí eu saí, fui tomar uma água, tomar café. Aí a Bela veio e falou: papai, você
estava chorando hoje à tarde? Você estava, filho? Estava chorando. Aí eu ouvi. Eu falei para ela, eu estava chorando de alegria, filho. Eu choro muito por Deus. Você, papai, é aqui. Eu quero falar para você, papai e mamãe. Não tenha vergonha de chorar na presença de Deus. Não tenha vergonha de falar para o seu filho que Jesus é maravilhoso. Não tenha vergonha, querido, de falar para o seu filho e para a sua filha. Sim, papai chorou por Deus hoje. Sim, papai orou, mamãe orou. Porque o nosso Deus é vivo. Nosso Deus tem todo poder, querido. E é interessante que nós vemos isso, amados, que Jesus ele morreu, Jesus ressuscitou por mim e por você. E a terceira mensagem da cruz, a terceira mensagem que é pregada, amados, genuinamente, eu quero passar para vocês aqui nessa noite, que também é loucura para muitos, é que a mensagem da cruz é essa: nós precisamos morrer e nascer de novo. Diga comigo, é necessário morrer e nascer de novo. É necessário, queridos. É interessante que nós aprendemos no Evangelho genuíno que nós precisamos morrer. Isso é loucura para muitos. Como assim? Existia um homem na Bíblia chamado Nicodemos. Você pode fazer essa leitura no livro do Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos era um principal dos judeus, doutor da lei, entendido na lei mosaica, fariseu. Ele era membro do Sinédrio, alguém estudado. E a Bíblia nos fala de João 3, que Nicodemos de noite ele foi ter com Jesus. Ele foi ali falar com Jesus. E a Bíblia nos mostra, amados, que ele chega para Jesus e começa a conversar com ele, questionar, querer saber, falar: mestre, eu sei que você veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso se não for de Deus. E começa a conversar com Jesus ali. Em certo ponto da conversa, Deus fala assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para ter parte no céu. Aí Nicodemos, que conhecia a lei, era estudado. Ele olha para Jesus e começa a conjecturar aqui, olhando para Jesus. Ele fala assim: mestre, como que alguém vai nascer de novo? Pode alguém voltar ao ventre da mãe? Pode alguém entrar de novo no ventre da mãe? Nicodemos, filho, alguém estudado. Jesus fala assim: não, filho, é necessário nascer da água e do Espírito. Diga: água e Espírito. Ele fala: é necessário nascer da água e do Espírito. Nicodemos novamente: mestre, como assim? Você pode me ensinar? Você pode me instruir? Como que faz isso? E Jesus questiona, ele fala: Nicodemos, você é mestre Israel, você não sabe como acontece? Como é isso? E ele começa a discorrer com Jesus. Por que eu trouxe essa palavra para vocês, irmãos? Eu vim falar para você nessa noite, queridos. O Espírito Santo fala para você nessa noite: é preciso nascer da água. Você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, querido, é necessário nascer da água. Você precisa descer as águas, você precisa se batizar, você precisa reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém. Não é mais cedo, queridos, de ser frequentador de igreja. Não é mais tempo de ser simpatizante de igreja. Você que está ouvindo essa mensagem, não é mais tempo de ser apenas crente de banco de
fez isso, essa noite ao final, amados, nós estaremos orando. Eu quero que você reconheça que Jesus é o centro. Que Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida, amado. Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele escreve uma carta para a igreja da Galácia, e a carta direcionada aos Gálatas, ali no capítulo 2, versículo 20, amados, Deus fala assim: fui crucificado com Cristo. Diga comigo, fui crucificado com Cristo. Aleluia! Ele fala, fui crucificado com Cristo. Glória a Deus. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Portanto, eu vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Você que já é querido do Senhor Jesus, você que já foi crucificado com Cristo, é tempo de viver Cristo. Deus te trouxe aqui nessa noite, amado, para dizer que é tempo de viver Cristo. É tempo de viver o Evangelho genuíno. É tempo de pregar, viver a mensagem genuína da cruz. Paulo, ele entendia isso. Ele fala isso. Eu fui crucificado. Eu desci as águas. Eu reconheço Jesus. Então eu preciso viver para Jesus. Lá na sua escola, jovem, lá na sua faculdade, jovem, viva Cristo. Lá no seu trabalho, homem e mulher, viva Cristo. Pregue Cristo, viva Cristo. Para finalizar esse tema, amado, sobre morte e vida, eu quero te demonstrar algo interessante. No Evangelho de Mateus, João Batista, ali no capítulo 3, ele pregava o batismo para arrependimento e batizava todos aqueles que se arrependiam por isso. E se você olhar na sua Bíblia, amado, Mateus 3:2, ele fala para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu tenho que falar isso para você, igreja. Arrependei-vos, porque Jesus está às portas. Nunca esteve tão breve a volta de Jesus. Hoje nós temos acesso à mídia, internet, televisão, tudo isso. E se você olhar os acontecimentos em Israel, que é o termômetro, se você olhar o que está acontecendo a nível global, você vai entender que Jesus está voltando. Amém. E qual é a minha oração nessa noite, queridos? Misericórdia, Jesus. Esperamos um pouco. Não. A minha oração, queridos, e a sua oração tem que ser essa: Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Amém. Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Amém. Vem buscar a tua igreja, Jesus. Amém. Volte, Jesus, para buscar a sua noiva. Aleluia. Esse evangelho genuíno, que isso é loucura para muitos. Nós precisamos nascer de novo e viver o evangelho genuíno. E quando nós começamos a entender, amados, que Jesus morreu e ressuscitou para me resgatar, e após eu nascer de novo, amados, acontece algo que é maravilhoso, queridos, que é a quarta mensagem da cruz, que é a quarta loucura para o mundo, queridos, que é: somos perdoados. Aleluia. E eu sou irmão, você é perdoado. Você é perdoado, querido. Esse texto aqui, ele é fantástico. Ele mostra que nós temos um Deus que nos perdoa.
Nós temos um Deus amado que quando eu faço algo contrário, Ele vem e me perdoa. Quando nós conhecemos um texto, ali em Romanos 8, 1, 2, eu gosto muito desse texto, onde fala agora, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. E ele continua falando assim, ó, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou, querido, da lei do pecado e da morte. Não há condenação contra você. Não interessa o teu passado. Não importa o que você viveu até chegar a Jesus, que não. Você que é visitante, não sei se é um visitante aqui. Você que está assistindo esse vídeo, até o momento que você chegar ao Senhor, o seu passado não importa mais. Diga para o seu irmão, ninguém te condena. Ninguém pode te condenar, querido. Jesus te libertou do pecado, da lei, da morte, do inferno. Eu começo a conjecturar algumas coisas comigo, queridos, através de um texto que eu gosto muito aqui, ó. Colossenses 2, 14 e 15. Olha o que Paulo fala para a igreja. Ele, Jesus, cancelou o registro de acusações contra vocês. Aleluia, ele cancelou. Ele removeu e pregou na cruz. Desse modo, ele desarmou todos os governantes das autoridades espirituais e os envergonhou publicamente. Aleluia, pois vencemos na cruz. Eu começo a imaginar, queridos, aquele decreto contra você, contra mim. Eu quero fazer uma ilustração aqui. Imagina Jesus ali, com um decreto de morte contra você. Após ele ressuscitar, ele chega perante Satanás. Você está vendo isso aqui? Quantos pecados, quanta podridão, quanta sujeira. Você está vendo isso aqui, ó? Essa cédula contra o Marcos. Você está vendo isso aqui, essa cédula? Meu Deus do céu, essa cédula como diz na Leste. Era grande na Leste, essa cédula. Era enorme. Enorme. Ele mostra. Está vendo isso aqui, Satanás? Vou pegar isso aqui e vou rasgar na sua frente. Aleluia. Glória a Deus. Eu comecei a imaginar Jesus dizendo: agora é meu. Ninguém pode condenar porque agora é meu. Eu perdoei, eu sarei, eu libertei. Tudo que você tinha contra ele foi gravado na cruz. Glória a Deus. Oh, querido, eu quero que você entenda isso essa noite. Ninguém pode condenar você. Ninguém pode falar mal de você. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Eu começo a ver esse texto aqui, amados, e começo a entender quão grande é o amor de Deus por nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir de hoje, eu não sei como você tem caminhado, mas a partir de hoje, a partir do momento que você reconhece Jesus, Ele escreve uma nova história para você. Ele escreve uma nova história para a tua casa, para a tua família. Aquela história de morte, aquela história de podridão, de pecado, queridos, Jesus apagou. E hoje eu e você temos a oportunidade de viver uma novidade de vida no Senhor.
tudo isso, queridos? Quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, quando Jesus perdoa a mim e a você, escreve uma nova história, Ele não faz por acaso. Ele não fez algo para que eu e você vivêssemos a mesma vida de outrora, não. Tudo que Ele fez na cruz, queridos, Ele fez para que eu e você mudássemos nosso modo de viver. E isso é loucura para quem está lá fora. Isso é loucura para quem não entende Deus. Por isso que o Evangelho tem sido pregado é o Evangelho light. Porque o Evangelho genuíno, que é a quinta lição, queridos, ele envolve renúncia, diga renúncia. Está até engasgado para falar, queridos. Não quer sair, né? Renúncia. Renúncia. Mudança de vida, queridos. O Evangelho da cruz é isso, irmãos. Ele envolve renúncia. Certa vez, Jesus Cristo estava andando com os seus discípulos e ele se depara com uma multidão e ele começa a ministrar aquela multidão, como ele sempre assim o fazia. E em certo momento, amados, ele pega aquela multidão, para os discípulos, e ali no livro de Marcos 8, versículo 34 e 35, ele diz assim, ó, depois de falar, depois de explanar, Jesus chamou a multidão e seus discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor ou meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Amém. Algo que eu aprendi, queridos, com Deus. No reino de Deus, você tem que perder para ganhar. No reino de Deus, queridos, é perdendo que se ganha. E isso é uma loucura da cruz. Isso as pessoas não conseguem, aquele que não tem o discernimento, aquele que não conhece, não consegue entender, queridos. Como que eu preciso perder minha vida para ganhá-la? Como que eu preciso renunciar, amados? Entenda isso. Renúncia tem a ver com santidade. Renúncia tem a ver com santidade no olhar, no falar, no pensar, no agir. Santidade tem a ver com a sua caminhada, queridos. Com a minha caminhada. Quantas vezes o jovem tem que deixar de ir numa festa? Quantas vezes o jovem tem que deixar tu ficar para santificar para Deus? Quantas vezes você, homem de negócio, tem que renunciar uma propina? Você tem que renunciar algo que você não, a sua carne quer que você faça, o dinheiro que não é seu. Quantas vezes que você, médico, tem que deixar de dar um atestado, porque a pessoa quer essa fora para poder faltar na empresa, você está doente, mas quer te pagar para isso. O Evangelho é genuíno, queridos. Ele envolve renúncia. Mas uma coisa que nós temos aprendido aqui a nós: todo aquele que perder os prazeres da carne, a sua vida mundana, queridos, por amor a Ele, a salvará e terá o tesouro no céu, e terá um lugar junto ao Rei dos Reis. Por isso eu volto a falar, é loucura. O Evangelho genuíno é loucura, queridos, para aqueles que não creem. E o Evangelho
continuando nessa mensagem da cruz, continuando esse evangelho genuíno. A sexta lição que eu aprendo aqui, eu quero transmitir à igreja. Isso que é um maravilhoso. O evangelho genuíno, ele nos ensina, queridos, nós não temos que andar pelo que vemos, e sim pelo que temos. Aleluia! Nós temos que andar pelo que temos, querido, não por aquilo que nós vemos. É interessante esse texto. Paulo, quando ele fala para os Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 7, ele fala: porque andamos por fé e não por vista. Agora uma pergunta para mim e para você, queridos. É fácil andar por fé? Foi falado aqui, o Carlinhos ministrou aqui. É fácil isso? Um câncer sobre sua vida, sobre sua família. Você é pai de família, perde seu emprego. É ou não é loucura? Por isso que as pessoas não entendem, não conseguem ver a dimensão desse evangelho. É interessante quando tantos homens da Bíblia, o salmista Davi, ele conhecia o Deus que ele servia, e ele vivia nisso, queridos. Eu coloquei um texto aqui para mim e para você. Ali no livro de Salmos, capítulo 20, aconteceu um episódio onde Davi, ele iria guerrear. Ele estava indo para a batalha, para mais uma guerra. E no meio dessa batalha, ele faz algo importantíssimo. No meio dessa guerra, ele faz uma oração ali. Salmos 27, 9, ele fala assim, ó: alguns povos confiam em carros de guerra, outros povos confiam em seus cavalos. Todos nós pensamos nesse texto. Ele continua falando aqui, queridos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Amém. E ele começa a falar: essas nações, essas mesmas nações, perdem as forças e caem, mas nós nos levantaremos e permaneceremos firmes. E ele finaliza assim, querido: dá a vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Davi, ele entendia, queridos, que aquilo que ele estava vivendo não era o fim. Aquela história que ele estava vivendo, aquela guerra que ele estava indo, queridos, não era o fim. Ele entendia que pela fé todos os inimigos poderiam ser desbaratados. É aonde entra o texto que nós lemos, 1 Coríntios 1,18, onde fala que para aqueles que creem, o Evangelho é o poder de Deus. Eu quero ser profeta para você nessa noite, amado. Qual é o teu contexto? O que tem te afligido nessa noite, amado? O que te trouxe aqui nessa noite? Alguma enfermidade? O que tem tirado a tua paz? O médico deu um diagnóstico de uma doença incurável. O seu filho, filha, conte, fora da presença de Deus. Deus fala para você qual é o teu contexto nessa noite. Pai de família, perdendo emprego, desemprego, dificuldades financeiras. Qual é, querido? Qual é a luta que você está enfrentando nessa noite? Muitas pessoas passando por problemas emocionais. Eu não sei se você passa por isso, querido.
Entenda uma coisa, se você crê, como foi ministrado pelo pastor Raul, a cura, querido, a cura, a libertação, receba nessa noite a cura, receba nessa noite portas abertas. Amém. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo você tem lutado, querido, por esse parente, mas nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo visita a tua casa, o Espírito Santo toca no seu cônjuge, toca no seu filho. Nessa noite, querido, a presença de Deus invade a tua casa. Oh! Nós temos que viver, querido, pela fé. Se eu pedir para subir aqui, quem tem testemunho, muitos têm testemunho. Eu tenho testemunhos tremendos, querido, de cura, de restauração, de libertação. Já falei várias vezes, minha filha teve que ficar na UTI alguns dias, traumatismo crânioencefálico, de edema cerebral. Entrou na UTI com paralisia de um lado, treinamento pelo ouvido. E hoje está aí louvando o Senhor, fazendo aula de pecado e sendo uma referência na escola da geração dela. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Você está na presença de um Deus que é vivo, querido. Você está na presença de um Deus que faz milagre. Alguns conhecem a minha trajetória desde o início. Alguns conhecem tudo que nós passamos para voltar a ministrar. Eu nunca desacreditei, querido, do Deus que eu sirvo. Eu nunca desacreditei que o meu Deus ele continua operando, amado. Amém. E aí onde você está, sinta-se tocado pelo poder de Deus. Sinta-se tocado pela presença do Deus vivo, que Ele te cura nessa hora, amado. Você vai testemunhar que Deus te curou. Você vai testemunhar que o seu filho voltou para Jesus. Você vai testemunhar que a sua família foi restaurada. Porque é Ele que faz. É Ele que fez. É Ele que faz. E é Ele que continuará fazendo. Nós vemos isso. Nós vemos que não importa a situação, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou esperamos. Continuando, queridos, a pregação do Evangelho da cruz, essa loucura da cruz, a sétima lição que eu quero transmitir para você é que no reino de Deus, queridos, não é levado em conta, em consideração, a sua aparência. Deus não leva em consideração a sua conta bancária. Deus não leva em consideração o seu porte físico. Deus não leva em consideração a roupa que você usa, querido. Não, não, não. Na presença de Deus, no reino de Deus, o que faz a diferença na tua vida, querido, é simplesmente algo que pode mudar a tua história, amado. O que faz a diferença é simplesmente isso: sinceridade do teu coração e o seu compromisso com Ele. Aleluia. Deus não se importa, querido, para a sua situação financeira, seu porte físico. Não, não. Todos conhecemos a história da unção de Davi. Quando você pega a tua Bíblia, queridos, e você vai ler no livro de Samuel, no capítulo 16, quando um homem chamado Samuel, Deus fala: Samuel, vai à casa de Jessé, que eu quero ungir um rei aí. Até quando
E é interessante que a Bíblia fala que quando ele entra na casa, logo que ele entra na casa, queridos, quem estava ali de frente para ele? Ele abre. O filho de Jessé é mais forte, mais bonito. Na hora que ele entra, ele olha e fala: opa, é esse o rei. Com certeza é esse que eu vou ungir. Olha o tamanho dele, olha o porte dele, olha a força dele. Deus fala para o Senhor Samuel: não olha para a aparência e faça essa cor dele, não, porque eu o desprezei. Eu não olho como o homem olha. O homem olha a aparência. Eu sou dos corações. A Bíblia fala que passaram todos os filhos dele. Depois ele veio Abinadab, depois veio Samar, passou os 7 filhos, e Samuel fala assim: Jessé, acabou os filhos. Começa a imaginar Jessé olhando, né? Por quê? Acabou ou não acabou? Eu começo a conjecturar comigo aqui. Ele fala: tem mais uma lá, tem um moleque lá, o menor, está cuidando das ovelhas lá. Pega ele. Isso arrepia, querido. Deus é maravilhoso. Pega ele, traz ele aqui. Aí eu começo a imaginar a vida entrando ali naquele lugar, querido, sujo. Mas por que sujo, pastor? Será? Ele estava apacentando as ovelhas. Sujo, bermudinha ali, chinelinho. Na hora que ele chega assim, eu falo: ô, Samuel, é esse. É esse. O novo rei de Israel é esse. Porque eu conheço o coração dele. Os outros são fortes, são bonitos, mas esse vai ter o coração segundo o meu. Aleluia. E é interessante, queridos, que eu começo a imaginar ali no meio daquela família ali, Davi, da joelha, ele deve ter Egito de carneiro, derrama aquela unção sobre a vida de Davi, na frente de todos os seus irmãos. Eu quero, nessa hora mais, mostrar para você o que é isso. Eu não sei como é a tua vida, as pessoas ficam destressadas. Eu não sei como você se sente até mesmo na igreja disso. Eu não sei qual é a tua situação. Ele é a tua família. Ele é os teus amigos. A sua situação é no seu grupo familiar. Eu não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer que eu preciso honrar no teu coração, amado. Eu tenho visto teus joelhos dobrados na madrugada. Eu tenho visto quando você pede a Deus: eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Eu trouxe aqui essa noite, queridos, para falar para você: fique tranquilo. A honra do Senhor vai chegar na tua vida. A honra de Deus vai descer sobre a tua casa, sim. E todos dirão que o teu Deus é um Deus que faz coerência. Essa história de Davi é linda, queridos. Um homem que era um menino, nem homem, um menino. O novo rei de Israel. Se prepare, queridos. Na tua casa pode estar surgindo um novo médico. Na tua casa pode estar surgindo um novo governador. Na tua casa pode estar surgindo um novo pastor de ministério maior que o nosso até. Deus não olha a aparência. Ele olha a tua comunhão com Ele. E eu quero deixar, amados, algo para mim e para você, que já somos de Deus, já temos ministério. Paulo, ele chega para a igreja de Corinto, ali no capítulo 1, versículo 26, 27, 28, 29, e ele fala assim: lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando vocês foram chamados. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, aquelas que são tidas lá fora como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera como importante. E ele dá uma alerta para a liderança. Portanto, ninguém se orgulhe na presença de Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. O Evangelho é genuíno, ele trata sobre isso. Por isso, com muito temor, eu quero deixar um recado para você, liderança. Liderança da Batista Betel. Liderança, você que está ouvindo essa palavra a tempo oportuno. O público é de Deus. A igreja é de Deus. Você que trabalha com casais, os casais são de Deus. Os jovens que o pastor Lucas tem liderado são de Deus. Não se orgulhe, líder, por fazer a obra de Deus. Ele pega e usa quem Ele quer no momento que Ele quiser, porque Ele continua sendo Deus. Aleluia! Deus continua sendo Deus. E a obra é dele. Esse lugar é dele. É Deus que faz o que Ele quer, lá o que Ele quer. Não ligue para a tua aparência, amados. O teu ministério vai chegar. A tua profissão vai chegar. Os seus sonhos vão se concretizar. Eu tenho visto aquele dia dobrado lá na cama, eu tenho visto. Ninguém vê isso aí. Eu tenho visto isso. Pequeno grupo, eu tenho visto. Eu tenho visto. Eu tenho visto, eu sabia. Pequeno grupo, louvor, eu tenho visto. A cada um que está aqui nessa noite, Deus tem visto a sinceridade do teu coração. No momento certo, queridos, o milagre acontece. O céu se rasga, querido. E a vitória chega porque você é filho daquele que é e que há de vir. Eu sou um dos senhores que está pregando isso. Na minha caminhada tem vários testemunhos. Algumas pessoas que nos conhecem há anos, da Leste, feliz, anos. Pessoas que participaram aí conosco da parte mais difícil das nossas vidas. Né, Carol? Viu? Que imaginava voltando a ministrar. Queridos, minha família é milagre. Só que eu pude contar com pessoas que estavam comigo no momento mais difícil. Existem algumas coisas que as pessoas nem lembram. Eu vou contar uma vida dessa para lembrar. Quando eu vim aqui para o bairro, arrebentado, a primeira vez que eu fui buscar foi para Leste. Lembra, Leste? Fui na sua casa? Fui lá para Leste. Me socorre, irmão. Aconteceu isso. Eu não tenho para onde ir. Eu arrumei uma casinha. Mas se tivesse 10 anos fazendo vida Leste, não tem não. Eu arrumei uma casinha para morar aqui. Mas eles me pediram 3 aluguéis cantados. Ele falou assim, irmão, toca. Vai lá, você desce. Não deu 2 vezes, se tinha que devia para ele, queridos. Deus começou a honrar e manifestar o milagre na minha vida. Entenda isso. As pessoas não sabem aonde dói. Você pode estar arrebentado hoje. Você pode estar machucado hoje, sim. Mas só você e Deus sabe aonde você vai chegar no Senhor. Há uma trajetória para você. Há uma trajetória para você. Tantas coisas aconteceram, queridos. Meus filhos pequenininhos ficavam lá na casa do Dudu, da Carol, aqui na minha casa.
Eu precisava trabalhar e ela cuidava dos meus filhos. Só ela sabe a forma que meus filhos chegaram lá. Queridos, entenda isso. Você não tem culpa muitas vezes do que acontece. Você não tem culpa da saúde que você passa muitas vezes. Eu não quero que você entenda isso. O seu Deus continua no controle. O seu Deus continua operando milagre. Ele não se esqueceu de você, querido. Saiba disso. A boa obra que Deus começou, Ele vai concluir. Fala para o seu irmão, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, querido. Oh, Deus não se esqueceu, querido. E a sua história, ela não acaba aqui. Eu quero percorrer para o final. Olha que interessante, amados. Em relação à aparência, não fique preocupado com isso. Com a sua vida hoje, não. Não fique preocupado com o que está ressoando hoje, queridos. Eu quero deixar um livro aqui de Salmos. Salmos 13, 7 e 9, amados. Esse é o teu Deus, entenda isso. É Ele, diga, é Ele. É Deus. É Ele, querido. Levanta do pó o necessitado. Ele ergue do lixo o pobre. E Ele coloca-os entre os príncipes. Entre os príncipes do seu povo. É Ele que dá uma família com a mulher estéril. Que torna ela uma mulher feliz, uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia, queridos. É Ele, queridos, que opera milagres. É Ele que faz tudo isso. Eu quero falar da última lição, amados. A última lição que eu aprendo. A última lição do Evangelho de Moinho. Isso é lindo, amados. Eu olho daqui, eu vejo pessoas se quebrantando, pessoas chorando, pessoas que realmente o que estão sofrendo está doendo, mas sabe que o nosso Deus é fiel para mover. Na presença de Deus vivo, queridos. E a última lição que eu quero passar para você, amados. Eu quero que você se coloque em pé nessa hora. Eu quero falar essa última lição com você em pé, queridos. Depois de tudo que nós aprendemos, um Deus que morreu, ressuscitou, perdoou, mudou a minha história, a tua história. É o mesmo Deus, querido, que faz com que a última mensagem da cruz, para mim e para você é essa. Nós vivemos aqui, mas nosso destino é o céu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vivemos aqui, mas o nosso destino é o céu. Amém. Mateus, usado inspirado pelo Espírito Santo ali, em seu Evangelho, queridos, Jesus fala assim: não ajunte tesouro aqui na terra, onde a traça, ferrugem e destrói. Não, não. Onde os ladrões arrombam as casas e roubam. Mas ajunte tesouro no céu. Lá a traça não corrói, o ferrugem não destrói, os ladrões não roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Por isso, essa noite, querido, eu venho dizer a você, novamente eu falo, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei a sua situação, seu físico, seu espiritual, seu familiar, mas uma coisa eu sei, querido, em breve o céu se rasgará, querido, e os seus problemas aqui na terra se findarão, e você vai morar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus
ressurreto, vivo, Cristo fiel. Oh, queridos, a última mensagem para finalizar. Entenda algo. Pode ser, querido, que nem todos os seus problemas sejam solucionados. Pode. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Eu vim aqui para pregar o evangelho genuíno, a mensagem da cruz. Eu não posso falar, oh, todos os seus problemas, aleluia. Não, 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 não. Nós estamos na presença de Deus que pode todas as coisas, sim. Mas haverá algumas coisas, queridos, para o meu e para o seu crescimento, que Ele não fará. Mas uma coisa eu falo para você. O que Deus falou para Paulo, a graça dele nos basta. Amém. A presença dele nos Glória a basta. Deus. O Espírito Santo em nós nos basta. Amém. Porque mesmo que eu não seja curado, mesmo que eu não tenha o carro do ano, mesmo que eu não possa ir para tal lugar que eu tenho sonho de ir, a presença de Deus continua real na minha vida. E para que você entenda isso, queridos, ali no livro do Apocalipse 21, versículo 4, quando eu e você fecharmos os nossos olhos e abrirmos a eternidade, queridos, sabe o